temos costume de gravar a aula, né? É Vamos lá. porque... Vamos lá. O esqueleto humano, gente, é uma estrutura formada por vários ossos e também cartilagem. Então, o nosso esqueleto, ele é formado por ossos e também cartilagens. Oi. Esses 5 sentidos, eles têm tipo uma ordem de qual tem que falar? Não. Ou você já citar? Não. Mas Ordem não. Mas um depende do outro para sobreviver ou não? Não depende um do outro, não. Para sobreviver, não. Por exemplo, tem pessoas que não têm audição, tem pessoas que perdem o paladar, né? Tem pessoas que perdem a visão, vai ter dificuldades, mas também não vai morrer por causa disso. Certo, Caio? Professora, Oi. tem chance, tipo, se eu nasci normal, por exemplo, eu tenho chance de ficar cego? Sim, por fatores externos, sim. Pode acontecer um acidente, você pode vir desenvolver um problema Síndrome de na parte estrutural do seu olho. Pode ser que você nasceu com uma síndrome e ela venha florescer depois de adulto. Sim, pode sim. Tá? Pessoal, então vamos lá, continua. Oi. Tem um mais importante que o outro? Tipo, tem um que é o mais importante? Não tem um mais importante que o outro, não. Mas esses 5 sentidos, professora, todos você pode nascer sem? Tipo assim... Nascer com todos? Sem? Sem todos os sentidos? Não tô falando isso. Sem todos os sentidos. Tô falando, se você pode nascer com 100, pode nascer com os 4 sentidos. E sem um? Sim, tem pessoas que nascem cegas, Assim, tem pessoas que nascem com problema na audição, tem pessoas que nascem com problema no paladar, sim. E no Temos. tato? Tato também, tem pessoas que têm problema, por exemplo, na medula, esqueci o nome da doença, perde o tato, membros inferiores, não sente a palma do pé. Eu acho que eu já ouvi, professora. Mas eu já ouvi uma doença que você não sente dor, parece. É o tato, tá? Oi, Gabriel, pode falar. Peraí, deixa eu só perguntar o nome do estado, que eu não lembro o nome do estado. Eu só vou perguntar pra minha mãe qual que é, assim eu te falo. Sobre o que você vai falar, Gabriel? Sobre o negócio que você falou agora, de audição. Tá. Eu só vou perguntar qual que é o nome ali do... Tá. Gente, então, o esqueleto humano, ele é formado por vários ossos e cartilagem, que vai permitir várias funções do nosso corpo, além da movimentação dele e da coordenação. O esqueleto humano, gente, é classificado como endoesqueleto. Por quê? Porque ele se forma no interior do nosso corpo, tá? E nós somos formados por mais de 200 ossos. Então, o esqueleto humano, ele possui o conjunto de mais de 200 ossos e ele é classificado um endoesqueleto. Professora, tem chance de eu nascer com mais de 200 ossos ou não? Nós temos mais de 200 ossos, tá? Sim, claro, mas tipo assim, tem uma quantidade certa de ossos no nosso corpo. Sim. A chance de alguém nascer com mais de 200, mais do que a quantidade exata? Não, depende. Se tiver uma doença genética, uma doença degenerativa, pode nascer. Nós somos constituídos de 206 ossos. Era isso que eu ia falar, professor. E o número de ossos, eles vai diminuindo com a idade, tá? Era isso que eu ia falar, sobre quando é neném tem mais ossos, né, quando nasce. Exatamente, nós Mais temos mais ossos. Mas aí, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo os ossos? Não, eles Eles vão se fundindo, eles vão se juntando e formando um osso só. Tá? Então, quando a gente nasce, que a gente tem 206 ossos? Nós temos mais ossos. Aí depois, com a idade, ele vai diminuindo. Vai variar de acordo com a idade. Por quê? Porque os ossos, eles vão se fundindo, vão se transformando em um só.
certo? Nós temos uma parte específica que fala disso aí. Oi, Gabriel. Eu perguntei lá pra minha mãe e minha mãe falou. A parte do meu pai, eles moram, como me lembro, na época, eles moram lá em Goiás. E aí nós nos visita. E eu tenho um primo mais ou menos de 2º grau. E ele é auditivo. Eu tinha que estar usando um aparelho. Tá, bem com problema na audição. Sim. Ele usava um aparelho, quando ele acaba, a gente tinha que fazer os negócios pra ele. Eu não sabia de nada na época. A gente tentava ver o Power Ranger, mas ele não escutava nada. Infelizmente, nós temos essas doenças, né, esses problemas, né, onde a pessoa nasce sem o sentido da audição, às vezes sem o sentido da visão. Eu não sei se ele nasceu sem o sentido, ou se ele perdeu, mas ele usa um aparelho e ele conseguiu ouvir. Certo. Então, vamos lá, gente. Ô, professora, hoje em dia, eu já vi muitos vídeos de pessoas meio que não cegas, mas que perderam o olho e tem alguma coisa que põe no olho que consegue enxergar pelos 2 olhos. E isso vai depender do porquê que ele perdeu aquele sentido. Tanto da audição, quanto da visão, quanto do paladar. Vai depender o que causou o problema. Tem problemas que é reversível, ou seja, a medicina consegue diagnosticar e sarar. Ou seja, ela por providenciamento cirúrgico, ou seja, por adaptação de aparelhos, consegue fazer com que a pessoa retorne, né, a ter aquele sentido, mesmo com a ajuda de aparelhos ou ajudas cirúrgicas. Mas aí é o médico que tem que analisar e avaliar qual estrutura do órgão ali, né, do sentido que foi danificado ou que está com problema, para saber se é reversível ou irreversível, certo? Como eu estava falando, mais alguma pergunta, meninos? Não? Posso continuar? Não. Tá. Sim. O esqueleto humano, ele é endotérmico. Por que endotérmico? Porque ele fica dentro de nós. Ele é interno. Então, nos animais vertebrados, o esqueleto, ele é interno. Por isso que nós vamos chamar ele de endoesqueleto. No entanto, em alguns animais, como os insetos, os artrópodes, exemplo, escorpião, aranha, grilo, gafanhoto, o esqueleto deles é externo, tá? Eles são animais invertebrados. Por quê? Porque eles possuem o exoesqueleto. A maioria dos exoesqueletos é composto por uma substância chamada quitina. Essa substância, além de proteger o corpo desse animal, ela tem a função de manter a hidratação do animal invertebrado, certo? Então, são classificados animais que possuem exoesqueleto, ou seja, o esqueleto para o lado de fora, tá? Esse exoesqueleto é bem parecido com o endoesqueleto, por quê? Porque tem a função também de dar sustentação, movimentação, coordenação, proteção ao animal. Do mesmo jeito que o nosso esqueleto também tem a função de dar sustentação, movimentação, coordenação e proteção para o nosso corpo. O nosso esqueleto, ele não serve somente para correr, para andar. Ele serve também para proteger os nossos órgãos internos, tá? Ele tem essa função também. Outra função que ele tem também é de reter água para o nosso corpo, ou seja, manter o nosso corpo hidratado. Ele trabalha sozinho? Não, ele não trabalha sozinho, juntamente com os músculos, juntamente com o sistema nervoso, cabeça e coluna vertebral, tá? Nós podemos ver uma grande diferença entre o quê? O crescimento dos animais que possuem endoesqueleto dos animais que possuem exoesqueleto. Qual que é a diferença de um com o outro? O endoesqueleto tem um crescimento contínuo. Por exemplo, nós, seres humanos, nós crescemos no dia a dia. Nós nem percebemos. Você vai perceber, deixa eu só terminar.
Vocês vão perceber o crescimento depois de quê? Meses, 6 meses, 1 ano, você percebe que você cresceu. Só que esse crescimento, ele foi aos poucos no dia a dia. Então, nós temos um crescimento Professora, eu posso falar? contínuo, pode. Esses dias eu fui no médico lá em Rio Preto. Aí eu vi a minha altura, eu tava com 1,56. Isso acho que foi em dezembro ou janeiro. Aí ontem eu até faltei da aula porque eu fui no médico. Aí eu tava com 1,58, então eu cresci 2 centímetros, né? Em quase 2 meses, 3 meses. E você nem percebeu, né, Lídia? Não, eu nem percebi, eu Porque achei que eu nós tava temos no mesmo peso. Nós temos um crescimento contínuo. Já vou aí, Matheus e Caio, tá? Só um momentinho. O exoesqueleto, os animais que possuem o exoesqueleto não possuem esse crescimento contínuo. Eles crescem por etapa, tá? Então, eles têm tipo o exoesqueleto que vai ser abandonado. Então, o animal invertebrado que tem esse exoesqueleto, ele terá vários outros exoesqueletos. Por exemplo, a barata. Barata nasce pequenininha. E ela fica lá, um bom tempo assim. De um dia para o outro, ela vai ficar desse tamanho. Então, ela abandona o exoesqueleto e começa a produzir um novo exoesqueleto. Então, ela cresce por etapa, não é um crescimento contínuo. Então, os animais que possuem o exoesqueleto têm um crescimento por etapa, diferente do endoesqueleto que tem um crescimento contínuo. Pode perguntar, Caio. Era isso que eu ia falar. Eu já ouvi falar que o exoesqueleto dos insetos, ele é tipo o que a gente tem no nariz, né? Que não é esqueleto. Né? Não Nós é tipo um possuímos a esqueleto. cartilagem, mas Isso, não é a mesma substância, viu, Caio? mas é parecido. Eu já. Não é Pode falar, parecido? Matheus. Não é parecido porque o crescimento da cartilagem ele é contínuo. O do exoesqueleto não é contínuo, é por etapa. Do inseto, ele vai crescendo, né? Se a gente não morrer, as orelhas ficam gigantes, né? As orelhas, o nariz. Pensa. Credo. Vai, Matheus. Ô, professor, Hum. todos os animais que não têm esqueleto, Os invertebrados. então, todos os animais que não têm esqueleto, eles podem fazer eles podem fazer tudo, né, com o seu corpo, que não vai quebrar nada. Não pode não, porque eles possuem o exoesqueleto. O exoesqueleto, ele é uma estrutura rígida também. E se ele for quebrado, o animal morre. Tá? Mas não são todos os invertebrados que possuem o exoesqueleto, tá? Não são todos. Pode falar, Gabriel. Professora, tipo assim, quando a gente nasce da nossa mãe, né? Como que o esqueleto cresce dentro da gente? É um crescimento contínuo com a absorção de nutrientes, principalmente o cálcio. Principalmente o cálcio, não é só o cálcio. Quando a gente tá dentro da barriga da mãe, a gente vai puxando os nutrientes. A mãe transfere os nutrientes que ela consome para o bebê, através do cordão umbilical. Assim, os nutrientes vai fazendo e vai formando os ossos. Exatamente. Não só os ossos, como todos os órgãos, a pele, tudo. É de acordo com a alimentação da mãe. Ô, professora, Tá bom? Oi. mas é de acordo com a alimentação da mãe, mas aí quanto mais ela comer, mais o bebê vai ficar maior? Não, o tamanho da criança não está relacionado com a quantidade com que o adulto come, mas sim com a qualidade, juntamente com as informações genéticas, tá? Se a mãe tem uma estrutura baixa e o pai também, não tem como a criança ter uma estrutura alta. Porque essa informação de tamanho, ela vem dentro do núcleo da célula. É uma informação genética, ela é transferida dos pais para os
filhos. Então, Agora, professora, o que acontece? Quando uma mãe tem uma mal alimentação, gente, a gente Que não é fala em doce, essas quantidade. coisas? Doce Uma mal demais, coisas muito gordurosas, né? Isso pode vir a afetar a criança. A chance de afetar a criança nascer com sobrepeso é muito grande mesmo. mas aí, Ô, professora, a minha mãe, ela teve diabetes quando eu tava Gestação. na minha gestação, isso. Aí, só que depois ela não teve mais. Aí, só que eu sou meio que pré-diabética, porque a minha glicose é um pouquinho alta. É Aí alto. é por causa disso, desde pequenininha. Aí meu primo, o meu tio, ele é alto, né? Ele deve ter 1,80. E minha tia também é alta. Aí o meu primo já tá passando, o meu tio, ele é muito alto. Ele vai chegar a 1,98, a médica falou. Essa informação de altura, ela vem na genética, tá? Pessoal, vai lá, continuando aqui. mas professora, Oi. a genética pega mais do pai ou da mãe quando tá lá Não dentro? tem como classificar. Isso é só quando nasce mesmo, vendo as observações. Nossa, quebrei a unha. Certo? Caio? Caio, sua mãe é baixinha, né? Seu pai é alto. O que você quer? Você quer ficar alto? Então, pelo que eu sei, eu vou ficar alto. Ô, professora, o meu pai, ele é alto, aí minha mãe é baixa. Aí eu nasci mais alto e meu irmão é mais baixinho. E aí eu sou mais alta. Por causa que eu já passei minha mãe. Ó, Eu tô quase passando minha mãe também. você é mais alto que eu, Caio. Eu já passei minha avó, meu avô e meu tio. Jesus, misericórdia. Eu sou baixinho também. Eu só A não minha passei tia, minha mãe. Eu sou muito Pessoal, alta. vamos continuar aqui, senão nós vamos ficar a minha tia, né? A minha tia, ela Deixa a tia, parece vai, uma vai. amiga. Professora, Parece que é uma amiga do colega meu de escola. professora, Ela o não meu é mãe. irmão, Levi, pera o Caio terminar de falar. Pessoal, vamos lá, ó. Depois a gente continua. Ó, deixa eu falar o esqueleto professora, do eu tô ser quase humano. passando a minha avó e minha mãe. Minha irmã passa minha mãe e minha Ó, avó. pessoal, vamos prestar atenção aqui, foco, vamos lá. Ó, o esqueleto humano, qual que é a função dele mesmo? Sustentar, movimentar e proteger os órgãos, tá? Nós temos no esqueleto a fixação do músculo. Então, o músculo, ele é fixado nos ossos, tá? Então, por isso nós conseguimos suportar o peso do nosso corpo, devido que essa fixação do músculo nos ossos, tá? Então, é necessário que o esqueleto possua uma grande resistência para executar muito bem as funções. Por isso, a importância de consumir alimentos que vai aumentar a constituição dos ossos, principalmente cálcio, juntamente com a vitamina D, tá? O sistema musculoesquelético, ele é composto pelos ossos, pelas cartilagens, pelos tendões e pelos ligamentos juntamente com os músculos, tá? Então, nós temos a figura aqui, se vocês observarem, né? Ela mostra os principais constituintes desse sistema ósseo, músculos e articulações, tá vendo? Então, nós temos aí, ó, representado aqui 4 articulações no ombro, lá no tornozelo, no joelho e onde mais? No pulso. No pulso, exatamente. Ei, Vocês estão ligados aí? negócio também tem. Oi? Aqui também tem. No cotovelo, sim, mas assim, tá representado aqui na figura. Que eu fiz a pergunta para saber se vocês estão ligados aqui na tela, certo? Ou prestando atenção, ou acompanhando a apostila. É porque Pode falar. aqui não tá marcado. Tá marcado tá. só aqui no ombro, Professora do céu, você não sabe o susto que eu tomei no agora. joelho e no pé. Pessoal, vamos continuar aqui, ó. Seguindo a apostila, ela falou aí da junção, né, das articulações, deu exemplos aí de algumas articulações, certo? Então, recapitulando, nós falamos lá do esqueleto, nós falamos que o esqueleto, ele é endoesqueleto, ou seja, fica internamente dentro do corpo, retratamos sobre a importância do exoesqueleto nos animais, em alguns animais invertebrados, vimos também que exoesqueleto é o esqueleto que fica do lado de fora, né,
que mais falamos? Falamos aí sobre o esqueleto humano, né? Tem a função de sustentar, movimentar, proteger e coordenar, ok? Falamos da importância do músculo e onde que ele se localiza. O músculo se localiza fixado nos ossos e é responsável pela sustentação do nosso corpo. É devido a essa fixação do músculo nos ossos que nós conseguimos suportar o peso do corpo, certo? Ressaltamos a importância dos ossos serem bem resistentes para executar bem as funções. E também retratamos sobre o sistema músculo-esquelético. Quem faz parte do sistema músculo-esquelético? Ossos, Os ossos. cartilagens, tendões, ligamentos e músculo. 5, certo? Alguma pergunta? Nenhuma. Para a gente fechar isso, eu vou passar o vídeo do meu Bernoulli, que está retratado aqui na apostila, e a gente segue falando sobre os ossos, ok? André, peraí, repete, por favor, qual que é como é que fala? Pode falar. Os constituintes do O sistema músculo esquelético? Então, vamos lá. Ossos, cartilagem, ligamentos, que são as articulações tendões também. E músculos. Depois das cartilagens, qual que você falou mesmo? Depois os da ligamentos, cartilagem, né? tendões. Não, você falou os ligamentos. Ligamentos, tendões e músculo. Os ligamentos são a mesma coisa que as articulações, não, né? Faz parte das articulações. Então tá. Tá? Posso continuar? Professora, agora pode fazer um de 1 a 10 agora? Sim. Quê? Ô, professora, minha câmera tá aberta? Não, Caio, tá fechado. Pessoal, sobre a apostila Bernoulli, ela traz, não é um vídeo, sim uma reportagem, né? Essa reportagem fala sobre o sistema musculoesquelético, como ele pode ser incrivelmente forte e, ao mesmo tempo, frágil. Então, fica uma leitura para casa, tá? Eu mandei o link aí para vocês lerem a respeito disso. Eu vou continuar aqui e nós vamos falar agora sobre os ossos, beleza? Então, vamos lá. Oi. Aquela tarefa que a senhora passou para a gente, precisa enviar? Sim. Tá bom. Tá? Então, vamos falar sobre os ossos aí, tá? O esqueleto humano adulto, gente, ele possui por volta de 206 ossos, ou seja, mais de 200 ossos, que atua na sustentação do organismo, proteção dos órgãos vitais, garante a movimentação, garante a produção de células sanguíneas e armazenamento de alguns sais minerais, principalmente o cálcio e os fósforo, tá? Então, os ossos não como que eu vou falar para vocês? Não é só osso. Tipo, é só o osso. Não, não é. Ele tem grandes vantagens, grandes funções dentro do nosso corpo, tá? Os ossos são formados por qual tipo de tecido? Os ossos, eles são formados pelo tecido conjuntivo, tá? Lembra lá que o tecido conjuntivo, ele tem vários tecidos? O tecido ósseo faz parte do tecido conjuntivo, tá? Qual que é a matriz dele? Nós falamos que a matriz dele é intracelular mineralizada, porque a maior constituição do osso é por cálcio e fósforo, certo? Esse tecido, gente, é formado por células vivas, tá? Quais são essas células? As células são osteoblastos, osteoclastos e osteócitos. Então, os ossos são formados por células também, chamadas de células vivas, certo? Os ossos são constituídos por esses tecidos vivos e eles estão em constante regeneração. Então, eles conseguem se regenerar. Eles têm a função
de sustentar, de proteger o corpo, tá? Quando eu falo que os ossos são rígidos e resistentes, sabia que isso tem significado diferente? E é muito importante não confundir. Quando eu falo que os ossos é rígido, significa dizer que ele é duro, igual um pedaço de giz, tá? Então, eu pego um giz de quadro. Ele não é duro? Sim. Mas ele se quebra facilmente. Então, ele não é tão resistente, tá? Então, os ossos é igual um giz. É duro, porém, não é tão resistente, tá? Então, tem essa diferença aí. Já falei a constituição dos ossos, né? Principalmente por fosfato de cálcio. Tem outros minerais, mas a constituição dele é em porcentagem maior de fosfato de cálcio e das células vivas, tá? Nos ossos também se encontra bastante colágeno, tá? Que vai dar resistência aos ossos, principalmente durante as fraturas, ou seja, quando você venha a danificar esse osso, a quebrar. Dá uma olhadinha aí, ó, o esqueleto humano. Ou quantos ossos nós temos? Oi. Uma pergunta bem simples. Pode É falar. verdade que a gente... Não, eu sei, você já viu... Não vou falar o nome. Os coelhos têm 23 ou 26 costelas? Não sei a quantidade, Gabriel. Tá? Vamos lá, pessoal, continuando aqui. E a gente tem mais algumas costelas? Não entendi, Gabriel, fala de novo. A gente tem mais costela do que uma? Mais costela do que uma? Você quer saber a quantidade de costela do ser humano? Nós temos 12 costelas de cada lado, tá? Vai variar. 24? Agora, se a gente for comparar com outros animais, não é porque nós, seres humanos, temos 24 costelas no total, que o outro animal também vai ter, tá? Isso vai depender do tamanho do animal e tudo mais, tá? André. Oi. A costela é cada um desses ossinhos que protege o pulmão. Aqui. Isso, cada ossinho desse aqui, tá? É uma costela. Tá. Então, nós temos, vamos conhecer os ossos do corpo humano. Crânio, maxila, mandíbula, tá vendo? Nós temos a cavícula, junto com a cavícula está a escápula, nós temos as costelas, no meio aqui, segurando as costelas, nós temos o esterno, nós temos no braço o húmero, tá? Nós temos a coluna vertebral, que é a constituição de ossos, nós temos a ulna, certo? Nós temos aqui na bacia o ilho, o sacro, temos também no braço o rádio, ok? Junto da bacia lá, nós temos o isquio, o pubis, o fêmur, que é o maior osso humano, nós temos a patela no joelho, logo em seguida a tíbia e a fíbula, tá? E nas mãos, nós temos os ossos carpais, metacarpais e as falanges. No pé, os tarsais, metatarsais e as falanges também, tá? Então, esses aí são os principais ossos do corpo humano. Ok, meninos? Seguindo a apostila, nós temos uma grande diversidade de ossos. O fêmur, por exemplo, localiza-se na coxa e pode medir até 50 centímetros para uma pessoa que tem 1,80 m. Por isso, ele é considerado o osso mais longo, ou seja, de maior comprimento do corpo humano. Por outro lado, nós também temos o osso bem pequenininho, como a patela, que localiza no joelho, as falanges, que localiza no pé e nas mãos, né? Nos dedos do pé, nos dedos da mão. E nós temos um osso chamado estribo, que fica dentro do nosso ouvido, que é o menor osso humano. Ele mede mais ou menos 0,25 centímetros, tá? Então, ele encontra lá dentro da orelha. Certo, meninos? Esse é o menor osso humano, fica lá dentro do ouvido, lá. Dentro da orelha, falando da orelha média. Nós temos variedades de ossos no nosso corpo,
de acordo com a sua forma, tá? Então, nós podemos classificar os ossos como planos ou chatos, curtos, longos e irregulares. Os ossos planos, ou também podemos falar que são ossos chatos, eles são finos e têm uma forma de lâmina. Por exemplo, os ossos do crânio, do externo, são considerados ossos chatos, ou seja, ossos planos. Os ossos curtos têm comprimento e largura muito próximo, como, por exemplo, a patela, tá? Então, tanto o comprimento quanto a largura dele vai ter quase a mesma medida. Então, quando isso acontece, nós vamos considerar ele como os ossos curtos. Os ossos das mãos, os ossos dos pés, os tarsais, os carpais, também são considerados ossos curtos. Nós temos os ossos longos, por exemplo, né, esses ossos do braço, da coxa, né, da perna, são todos considerados ossos longos, ou seja, ossos que têm um comprimento muito maior do que a sua largura. E nós temos os ossos irregulares, tá? Por exemplo, as vértebras da coluna vertebral são os ossos irregulares. Então, nós podemos dividir esses ossos dessas maneiras. Veja aqui exemplo para vocês: ossos longos, curtos, irregulares e chatos ou planos. Ok? Qual que é a função do osso? Já falamos. A função dos ossos é sustentar e movimentar o organismo, proteger os órgãos vitais, dar e proteger a hidratação do nosso corpo, né? Tudo isso é função dos ossos. Nós podemos pegar como exemplo o crânio. O crânio protege toda a estrutura do nosso encéfalo. Então, o nosso cérebro lá, o nosso encéfalo, ele está bem guardado ali dentro do crânio. As costelas, qual que é a função da costela? Proteger o pulmão, proteger o coração, né? Nós temos as vértebras. Qual é a função das vértebras? Proteger as células nervosas, ou seja, todo o sistema nervoso ali para uma boa comunicação, tá? Falei também que a constituição do osso é principalmente de cálcio e fósforo, apesar de ter outros minerais concentrados, tá? Constituído, mas de maior concentração é o cálcio e o fósforo, certo? E uma coisa muito importante de ser ressaltada é que o osso, ele é responsável, principalmente o fêmur, responsável por produzir células sanguíneas. Guarda isso na caixinha, ok? Uma grande importância aí do osso, produzir células sanguíneas. Certo, meninos? Vocês estão todos caladinhos? Vocês estão prestando atenção? Sim. Sim? Eu tô tentando achar onde é que você tá tirando essas coisas do texto. Sim. É porque eu vou explicando, eu vou vendo o que o texto está falando e vou explicando com as minhas palavras. Eu não faço leitura. Eu tô tentando Às vezes eu faço, às vezes não. Eu vou falando de acordo com o que eu vou sabendo. Eu achei algumas coisas que falam sobre o sangue, só que eu ainda não achei falando que o osso faz o que mesmo com o sangue. Produz células sanguíneas, tá? Então, eu não achei principalmente o fêmur. O fêmur é um dos principais produtores de células sanguíneas. Assim que eu chegar numa parte que fala, eu te aviso, tá? Para você grifar. Ok, Lorenzo? Tá. Ó. Professora, vai até 10h20 a aula? Até 10h20. Gente, o cálcio, além de compor os ossos, né, e os dentes, que são feitos de ossos, né, participa das reações de coagulação sanguínea, das contrações musculares e é necessário para o funcionamento de algumas enzimas dentro do nosso corpo, tipo especial de proteína. O fósforo é importante para a estrutura do DNA, que é o material genético que fica lá no meio da célula, tá? Para a composição das membranas celulares, que é a proteção da célula, lembra lá da membrana plasmática, e para a produção de moléculas que vão atuar armazenando energia, e para a ativação de algumas enzimas. Então, quando eu falo lá do mineral cálcio, do mineral fósforo, não é só para a constituição dos ossos, tem outras funções dentro do nosso organismo também. Olha aqui, ó, Lorenza, aqui fala, ó, os ossos longos, como o fêmur, possuem cartilagem nas suas extremidades, que auxiliam na redução do atrito
e do desgaste. Então, toda vez que você pula, toda vez que você corre, toda vez que você anda, né, a cartilagem que fica nas extremidades, no início e no fim do osso, ele ajuda o quê? Na redução do atrito e no desgaste ali do encontro dos ossos. Então, a cartilagem articular permite o encaixe do osso e também permite o quê? A proteção da movimentação. Então, quando essa cartilagem está desgastada, os ossos vão se atritar mais um ao outro, causando dor, inchaço, e futuramente pode causar ali a famosa artrite, né? Se vocês podem observar que as pessoas, quando elas vão envelhecendo, elas sofrem muito de dores, né? Principalmente nas juntas, ali, causando problema de artrite. Por quê? Porque a cartilagem já foi desgastada e o osso está sendo desgastado, causando muita dor, certo? Nós temos que cuidar ali dessa parte, fazer alongamento, tomar cuidado como que pula, andar corretamente, sentar corretamente, tomar cuidado com os movimentos repetitivos, que tudo isso pode danificar ali no processo de proteção da cartilagem e juntamente com os ossos. Aqui fala assim, observa a figura a seguir que os ossos longos são envolvidos externamente por uma membrana fibrosa, denominada periósteo, que tem a função de protegê-los, tá? A extremidade desses ossos se apresenta porosa e ao longo do osso compacta. Internamente encontra-se uma cavidade medular, a chamada medula óssea, responsável pela produção de células sanguíneas, como as hemácias, glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos. Então, a produção de células sanguíneas é uma importante função dos ossos longos, certo? Viu aí? Certo. Ai, meu Deus. Lorenzo, o Tomás, que perguntou, né? Viu de onde eu tirei, Lorenzo? Falei e a apostila confirmou aí. Tá? Então, os ossos longos são importantes, principalmente o fêmur, porque, principalmente quando somos mais jovens, a produção de células sanguíneas hemácias, glóbulos vermelhos e glóbulos brancos se dão por ela. Então, quando nós nascemos, gente, na nossa medula óssea, a nossa medula óssea, ela é bem vermelhinha, devido à quantidade de hemácias em formação, e ela produz as células do sangue. À medida que nós vamos envelhecendo, gente, a medula dos ossos longos se torna amarelada e cheia de gordura, deixando de produzir a célula sanguínea. Então, dessa forma, o ser humano adulto, apenas alguns ossos, como as extremidades dos ossos longos, continuam, né, exercendo essa função de produzir células sanguíneas. Então, conforme a gente vai envelhecendo, nossos ossos também cai a produção, tá? Vai partindo somente para as extremidades da produção. A gente vai envelhecendo como se fosse uma máquina enferrujando, né? Vai perdendo a capacidade do funcionamento de 100%. Certo? Alguém ia me perguntar alguma coisa? Era eu. Pode falar. No parágrafo 3. Parágrafo 3, ixi, vai. Assim, Só me fala o início dele. Porque eu não os sei. ossos longos como fêmur. Tá. Uhum. Então, Pode no falar. final tá falando da cartilagem. A cartilagem é a parte que junta os ossos? Ela não vai juntar os ossos sozinha. Na verdade, a maior função da cartilagem é na proteção, né, da movimentação, porque os nossos ossos não se movimentam. Uhum. Então, eles não se movimentam ligados uns aos outros, que senão vai causar muito atrito. A cartilagem está nesse processo de proteção, tá? Na verdade, eles estão ligados pelos ligamentos. Nós vamos ver mais abaixo nos outros capítulos, nos outros tópicos. A ligação mesmo é pelos ligamentos ali, a união, a junção deles. Ok? Assim, Professor, Pode falar. Essa não era minha pergunta, na verdade. Aqui tá falando que quando a cartilagem se desgasta, causa dor, inchaço ou quadros como a artrite.
Uhum. Esses três não tem nada a ver com a dor que a gente sente quando a gente não faz um exercício físico faz tempo, né? Não, não. Tá bom. Não tem, não. Essa dor, ela vai se manifestar nas pessoas mais velhas, é conforme o tempo, tá? Por isso tem que tomar cuidado com a alimentação, ela ajuda com o excesso de atividades, porque o excesso de atividade pode provocar também futuras dores, tá? Atividade é bom? Ótimo, perfeito, mas tem que ser dentro do padrão, não pode ultrapassar. Certo? Pode falar, Caio. Caio, Fernanda Oi. e Gabriel levantou a mão. Então, o Caio fala, depois o Gabriel e depois a Fernanda. Não, professora, desculpa. É porque eu deixei a mão levantada. Tá, pode falar, Caio. Professora, não tem que botar nada, não. Entendi. Sem querer, eu perdi. Desculpa. Tá. Caio, fala. Professora, o que você está falando mesmo do fêmur? O fêmur, ele é o que mesmo que você falou? Ele é o maior osso humano. Ele é Isso. considerado um osso longo. E os ossos longos são responsáveis pela produção de células sanguíneas. Glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. Eu lembro que você falou que ele ajuda a construir uma coisa assim, mais ou menos. Ele vai produzir células vermelhas e células brancas, ou seja, glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. Produzir. Mas quando E conforme ele vai envelhecendo, ele vai enfraquecendo e vai deixando de produzir os 100%. Que é normal, Caio. Mas, professora, aí se ele é quebrado, ele continua produzindo? Depende aonde foi a ruptura. No meio mesmo dele. Depois de adulto, não, né? Ele já não produz mais no meio, ele produz só nas extremidades. E tem um outro, né? Nós temos 2 fêmur. Por causa que Cai a produção, tá? Mas isso é necessário, esse... Sim. Por causa que eu já quebrei o fêmur, já. Tá. Mas você já... Como é que fala? Você já sarou, né? Já reconstruiu. Já faz muito tempo, eu tinha 9 anos. Certo. Pessoal, próximo tópico da apostila vem falando aí parte dos esqueletos humanos, cabeça, coluna, caixa torácica, que é o que nós iremos ver e estudar na próxima aula, certo? Marquem aí, paramos na página 10. Tarefa de casa para a próxima aula do 1 ao 4, tá? Manda no chat. A tarefa de casa, é lógico, né? Vocês estão em casa, né? Você não Página 9, do 1 ao 4, certo? Professora, você já passou a tarefa, já, do 1 ao 10. Não. Essa é a tarefa de casa para quinta-feira que vem, tá? E aquela 1 ao 10? É para dia 17. Dia 17 de maio. E essa que você acabou de mandar, que é 1 ao 4? É para segunda-feira agora. Tá bom? É bem pouquinho. Certo. Beleza, meninos? Comparado ao que ela deu semana passada. Tá. Meninos, bom final de semana. Bom restinho de aula hoje, boa prova amanhã e até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Obrigada. Se cuidem. Professora, Gente, calma. Essa tarefa que a senhora passou aqui no chat, tem que enviar até que dia? Que meu áudio tá travando muito. Segunda. É toda segunda-feira agora, né? Tá, então é essa tarefa, mas aquela que a senhora passou do 1 até o 10? Isso, essa do 1 até o 10, você tem até a outra segunda-feira. Mas eu aconselho vocês já irem fazendo, tá? O quadro Já faço no final de semana, que aí eu já fico livre. Sobrou tempo, fica livre. Então tá. Tchau. Boa semana. Obrigada, você também. Até a próxima.